Estou de volta para a nossa aula 1 de Teologia Sistemática 4, Escatologia, e este é o vídeo 3. Bem, a problemática da escatologia no discurso teológico. E a pergunta que se deve fazer é a seguinte: por que uma problemática? Quanto ao indivíduo, pensava-se que a escatologia se ocupava de assuntos tais como a morte física, a imortalidade e o assim chamado estado intermediário, o estado entre a morte e a ressurreição geral. Isso é uma parte da problemática. E a outra parte é já em relação ao mundo, ao planeta Terra e também ao cosmos, universo. A escatologia era contemplada como um tratado da volta de Cristo, da ressurreição geral, do juízo final e do destino das coisas, do estado final das coisas. Há livros de escatologias do passado, livros de escatologia que lá do passado que mostravam em seus conteúdos que este mundo seria destruído, queimado. Ora, lá no Gênesis está escrito lá nos primeiros capítulos que Deus fez tudo bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e assim sucessivamente, até que chegou a criação do homem e da mulher, e viu Deus que era muito bom. Então, se tudo que Deus criou é bom, como ele poderá destruir o mundo? E tem pessoas que afirmam categoricamente que até mesmo o universo, com todas as suas galáxias, serão destruídos. Existe um documento, a chamada Confissão de Fé de Westminster, lá em Londres, no século XVII, elaborada no período de 1643 a 1940, 1643 a 1649, exatamente esta data. Este documento foi feito para as igrejas da Grã-Bretanha, né? Uma confissão de fé de Westminster, lá nos capítulos 32 e 33, e está escrito como fiel exposição sistemática da doutrina reformada, que por muitos anos tem sido ensinado em igrejas reformadas, apresenta como escatologia somente os seguintes assuntos. Dá uma página só, no máximo. Então a temática é a seguinte: do estado do homem depois da morte e da ressurreição dos mortos e do juízo final. E nada mais. E não há uma amplitude, uma reflexão. Houve uma reflexão profunda sobre a Trindade, sobre o próprio Jesus Cristo, muito bem, sobre a igreja. Mas quando chegaram na escatologia, se esbarraram com muitas limitações. Ou talvez porque não quisessem comentar ou falar. Enfim. Portanto, uma preocupação somente com a vida após morte, considerando desta forma a escatologia relacionada apenas com o futuro, vai haver uma tensão, uma preocupação com o estado final da criação. Aí a criação. O documento não tratou da criação. Portanto, apenas do estado da pessoa depois da morte, da ressurreição dos mortos e do juízo final. E não trata nada sobre a criação. E o próprio apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz lá que a natureza
A criação, ela geme como dores do parto, aguardando a plena revelação dos filhos de Deus. Então veja que não há uma separação. Tanto o ser humano quanto a criação, dentro de uma visão mais aprofundada, se correlacionam. Assim ensina toda a Sagrada Escritura. A problemática hoje assume que o discurso cristão da consumação está onerado em vários sentidos. E é por isso até que muitos palestrantes, pastores, pregadores, dificilmente pregam sobre a volta de Cristo ou falam de escatologia. Muito difícil. Desde a crítica da religião dos séculos 19 e 20, ela tem que se confrontar com a suspeita de que o discurso de um futuro para o além, no além, desviaria a atenção da tarefa de tornar as condições de vida no aquém mais suportáveis e dignas. Para não poucos cristãos, a escatologia tem uma função quase exclusivamente moralizante. O que significa isso? Com a ameaça de um castigo no futuro e o aceno com uma recompensa no além. Isso quer dizer que se pretende induzir o indivíduo a certo comportamento ordenado pela igreja ou por Deus. Se você caminhar desta maneira, você vai para o céu. Se você caminhar da maneira errada, você vai para o inferno. Quer dizer, é muito fácil você fazer um julgamento desta forma. Eu tenho muitas dificuldades hoje de apostar e fazer um julgamento desta maneira. Quando se analisa o quadro dos últimos decênios, percebe-se que cresceu de modo significativo o interesse pelo futuro, o futuro próximo e distante da humanidade. Os movimentos inovadores dos anos 60 e 70 do século XX estavam fortemente determinados por utopias, no sentido, claro, positivo, e por uma esperança que transcendia o presente previsível. Então, na minha época, na minha infância, na minha parte da minha primeira e segunda infância, sempre ouvia falar na escola que eu estudava e também no rádio, na televisão, que o Brasil era um país era um país subdesenvolvido que estava em desenvolvimento e que em breve superaria até outras nações. Este é um país que vai para frente. Este é um país que vai para frente e está em desenvolvimento. Só que, com o passar dos anos, muitas coisas, é claro, se desenvolveram, mas muitas coisas também pioraram. A própria igreja, no discurso dos púlpitos, afirmava que o aquém aqui não presta, o presente, a vida aqui é um horror, é um vale de lágrimas, porque lá no céu tem ruas de ouro, é uma cidade maravilhosa, que não teremos mais problemas de espécie alguma. Então era uma pregação assim arrebatadora, tanto do lado político quanto do lado religioso. E era a vez de um pensamento amplamente progressista em voga desde o século XVIII, lá com o Iluminismo, e depois século XIX, a razão. Já nos anos 70 teve início uma tendência contrária. Paulatinamente, as possibilidades humanas para modificar o mundo foram consideradas perigosas. Vários movimentos políticos e até religiosos de tentar modificar o mundo eram um perigo, porque colocaria as utopias no chão. A fé no progresso foi abalada.
cresceu o medo do futuro, assim se pôde perguntar como se pode formular a esperança cristã em vista deste pano de fundo, desta base construída. A utopia está no horizonte. Aqui é o pensamento de Eduardo Galeano, um jornalista e escritor uruguaio. E ele, falando da utopia, ele diz: a utopia está no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Eduardo Galeano, foi jornalista e escritor uruguaio, nascido em Montevidéu. Qual o significado de utopia? Segundo os melhores dicionários, o significado de utopia tem aqui, pelo menos, um desdobramento aqui interessante. Bem, diz assim o dicionário em que pesquisei: lugar ou estado ideal de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos. Continua: qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal, fundamentada em leis justas e em instituições político-econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. Está aqui o significado de utopia. Está o significado de utopia. Eu quero contrastar a palavra de Jesus com o que diz aqui o dicionário. Jesus disse: no mundo tereis tristezas e aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É claro que não se deve esquecer de que temos um ideal, porque o problema do ser humano é viver ou num polo ou num outro. Essa dicotomia. O mais difícil é manter o equilíbrio. Portanto, o estudo da palavra de Deus, o estudo da teologia sistemática, vem nos dar um equilíbrio para não vivermos nos extremos, de ponderarmos as coisas com a razão e não com o instinto ou com o mesmo próprio sentimento. O interesse por um tema termina por colocar em crise o ensinamento do mesmo. O interesse por um tema, ele termina, acaba, por colocar em crise o ensinamento do mesmo. Hoje, mais do que nunca, a escatologia tornou-se horizonte que ilumina desde o problema da consciência de Jesus, de sua pregação, da fundação da igreja, até o compromisso cristão, compromisso social do cristão na luta transformadora. Não dá para ficar olhando para o céu, ou como também alguém, há quem diga até que há pessoas que não se preocupam muito com o céu, que Jesus volte, porque o empreendimento de muitos, os empreendimentos serão finalizados. Tem pessoas que se preocupam apenas com esta terra, com os bens terrenos, e se apegam. É preciso sempre estar lembrando daquela propaganda: desapega. Tem gente que se apega à roupa, se apega a carro demasiadamente, se apega aos costumes, às doutrinas de uma forma tão dogmática. É preciso, às vezes, desapegar-se das coisas e até mesmo de certas crenças erradas. Com a relevância da temática escatológica,
esgotaram-se as perguntas fundamentais e tradicionais. Então, vou finalizar aqui o terceiro vídeo da nossa aula 1 de Teologia Sistemática 4. No próximo vídeo, que é o vídeo 4, então nós estaremos juntos novamente. Até lá.